e a multiplicação de riquezas é que lastreiam o valor de sua moeda, somado às suas diversidades econômicas que te fazem uma economia desenvolvida. Porque para você ser considerado uma economia forte, você precisa ter indústrias de base longe do Estado e que a iniciativa privada possa abrir seu capital para atrair variados tipos de investimento e isso ser comercializado com o resto do mundo. Mas parece que os governos da esquerda entendem tudo ao contrário. Acreditam que a injeção de dinheiro na economia por parte do Estado, elas são capazes de trazer equilíbrio, quando na verdade isso se torna uma conta gigantesca a se pagar lá na frente, à medida em que o Estado está se endividando ao subsidiar determinados preços para estimular uma demanda excessiva, mascarando a escassez incapaz de suprir uma demanda de mercado nas proporções às quais eles desejam, principalmente pelo alto volume de impostos que tem que se pagar para manter programas assistencialistas de pé. E eles querem dizer que isso tudo é uma questão de fake news ou de pessoas que utilizam dos meios de comunicação para propagar o ódio. Só que eu pergunto a vocês, eles deveriam ter vergonha na cara de falarem isso. Nós vivenciamos 30 anos de governos da esquerda e o nosso país só retrocedeu com essas políticas econômicas que fecham a atividade, destroem concorrências e tornam o Estado cada vez mais pesado. Aí muitos querem dizer, mas o governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo neoliberal. Falando como Roberto Mota, Fernando Henrique é mais Lula do que o próprio Lula. Os expurgos econômicos que ele fez surtiram efeitos em prazos médios, com amplas quebras do parque industrial brasileiro e com isso da destruição causada, onde o lastro monetário foi feito com base em canetada através de medidas provisórias buscando ter apoio do Congresso Nacional e consolidar a reeleição em 1998. Então não queira fazer de idiota uma população que hoje está esclarecida sobre o que é uma esquerda mais moderada e uma esquerda mais radical, que no final são filhos do mesmo pai e têm propósitos similares, pois à medida em que você tributa a população, alegando que vai financiar um determinado projeto, como era no caso do CPMF com a saúde, você está taxando o mercado. E você taxando o mercado, você está prendendo rotatividades de comercialização. Então, para você sustentar isso, tem que manter juros altos, que afinal, uma vez a economia taxada, ela não tem condições de crescer. Então, com isso, você acaba, de certa forma, provocando a estagnação. E para dar lastro à inflação baixa, é necessário jogar a taxa de juros para cima. E fora as incompetências de não querer utilizar recursos estratégicos, além do superávit primário, para pagar os juros da dívida. Porque quando você estimula a produtividade e isso movimenta a economia, você cria ativos. E você criando ativos, como consequência disso, você tem um cumulativo de reservas, o que não impede você de pagar os seus débitos externos, e isso dá um lastro real na sua moeda, sem que seja através de artificialização ou de querer jogar juros altos para que esses dólares voltem a preço de endividamento, onde você paga a moratória a longo prazo e fica com o PIB amarrado, à medida em que o Estado não cria um planejamento estratégico. Pelo contrário, cria-se as falsas bonanças com a estrutura natural do mercado, mas não cria metas para que esse crescimento acompanhe o reformismo liberal, para que se tenha mais dinheiro para diversificar investimentos até em períodos de crise, porque nós sabemos que as crises econômicas, elas são ciclos que passam com um determinado momento depois da estruturação fiscal de cada país, de estímulos às outras propriedades econômicas, e como consequência disso,
num pequeno período de recuperação fiscal, onde se faz alguns sacrifícios, se corta gastos públicos, só que isso não vai durar a vida toda. Pelo contrário, à medida em que você corta gastos públicos e usa o essencial no que é necessário para quando você puder retomar a economia nas proporções ideais do mercado, você já fez aquele investimento. Eu tenho um plano para daqui a 6, 7 meses construir um empreendimento de uma fábrica às margens do local tal. Ali, consequentemente, o que eu faço? Uma reestruturação, restauração na rodovia, a duplicação e invisto na logística do transporte, correto? Ou quem sabe até mesmo recuperar as linhas férreas. Não é seu José Serra, seu Juscelino Kubitschek, falecido, e governos que passaram pelo Brasil contemporâneo, que isso catearam, seu Fernando Henrique Cardoso, seu Lula, entre outras pessoas mais, que sucatearam os investimentos na linha férrea, que foi recuperada agora, depois de quase 60 anos, no governo do presidente Bolsonaro, que o mundo passou por períodos estratosféricos de grandes perdas econômicas e o Brasil se manteve de pé. Isso é prova de quem fez o dever de casa. E quando você faz o dever de casa, você pode até ter algumas perdas que são naturais das crises mundiais. Aí tira-se recurso do seu país, mas em compensação, se você estiver injetando dinheiro de forma sustentável e como consequência disso, mantendo uma estratégia para todos os períodos, tanto recessivos como de bonanças, consequentemente você está tendo crédito no mercado e dessa forma suas bolsas sobem, suas empresas dão lucro e consequentemente você corta impostos e à medida em que você corta impostos, diversifica o espaço para maior empregabilidade e de aumento na escala produtiva, com concorrência e, acima de tudo, com altos poderes de elevar o crescimento de forma descentralizada e independente, à medida em que você corta o tamanho do Estado, reduzindo as pastas ministeriais pela metade e criando as fusões necessárias para as pastas estratégicas. E dessa forma, a qualidade técnica da governabilidade, ela estabelece um critério de ordem e progresso. Ela respeita os limites da dívida pública e se inspira em economias desenvolvidas para recuperar os lastros no que se refere à confiança estratégica. E dessa forma, podemos dizer o seguinte, que a população pobre também ganha, porque ela vai ter espaço no mercado de trabalho e a liberdade para buscar um financiamento e empreender, seja através de um mini mercado, seja através do artesanato, de qualquer fator que possam gerar crescimento e distribuição de renda para esse país, pois cada médio pequeno emprega de 5 a 7 pessoas. Lógico, o salário mínimo não é Rio Maravilhas, justamente por conta do regimento trabalhista que taxa os direitos do trabalhador e não permite um pagamento pela escala produtiva e, acima de tudo, pela diária trabalhada, onde, como consequência disso, reduz-se a pobreza, a desigualdade social e abre as portas para a aplicabilidade do liberalismo que tanto sonhamos, com uma economia mais descentralizada e aberta para o resto do mundo, tornando o Brasil sócio de todos e com superávites com as grandes nações, para assim chegarmos aos gigantes patamares da nossa grande nação, que é República Federativa do Brasil. Mas nós sabemos que esse governo que aí está é um governo que pensa totalmente o contrário. Prefere taxar a população, reduzir as ofertas de emprego, para que dessa forma possa
tornar o Estado aparentemente mais eficiente e dizer que gerou mais empregabilidade através do inchaço da máquina pública. E isso nós temos que pagar com os nossos impostos e com isso reduzir os custos empresariais, porque dessa forma não há quem aguente pagar altas tributações e como consequentemente ter a folha de pagamento onerada, porque afinal, apesar de algumas mídias sociais lá da Jamaica, né, vamos dizer assim, ou de países vizinhos, estou falando do Brasil não, gente, quem dera se não estivesse falando, só que as militâncias sociais que utilizam dos poderios que tem de marketing publicitário, sabe, até mesmo para fins jornalísticos, diz que no Brasil está tudo bem, que emprego está evoluindo, impostos são menos pagos com a nova reforma tributária e que também, olha só, e que também as contas públicas vão bem. Eu gostaria de saber se é eles que vão pagar esse déficit público. Dá isenção à classe média e à classe baixa e coloca eles para pagar através de 12 meses de seu salário cada um os custos do déficit primário. Aí eles vão dizer que as contas públicas estão muito bem, porque eles são cara de pau demais, eles são mentirosos. E uma outra coisa que eu queria abordar: eu não sabia que um senador licenciado por ser ministro da Justiça e Segurança Pública poderia ser votado pelo próprio Senado, onde tem uma suplente que votou a favor dele para que ele seja membro da Suprema Corte. Aí depois querem falar que os ataques terroristas de 8 de janeiro foram ataques contra a democracia, financiados por artistas e empresários de direita. É querer tomar a população brasileira como trouxa, tomar a população brasileira de assalto, o direito de lutar pela sua soberania, que é mais investimento e é menos Estado. Nós queremos mais Brasil, pois as suas fartas mesas não merecem ser distribuídas em migalhas à população. O padre Kelman estava certíssimo. Vocês estão dando cobertura para sustentar no poder alguém que vocês colocaram de forma muito suspeita na cadeira presidencial. E isso vai custar muito caro ao Brasil. Não custou ainda por nós termos um amortecedor de grandes lucros gerados pelo governo que lhe antecedeu. Quando se diz que saudade do meu ex, não é por menos. O sofrimento estava sendo sanado e agora ele voltou em dobro. E eu quero saber quem é que tem a capacidade de dizer que hoje está feliz com esse modelo de governo. Uma boa tarde a todos, Deus acompanhe a cada um de vocês. Amanhã é o último dia do ano e teremos mais um vídeo com mais conteúdos. E gostaria de ouvir a sugestão de vocês e de ouvir o que vocês têm a falar em prol do nosso Brasil. Fiquem com Deus e que Ele acompanhe cada um de vocês. Um abraço.